I have sung my songs of praise, thanksgiving on my lips, bowed low and worship you. But now I'm coming close, closer than before, for the veil is torn in two. Now that I am here with you, there's no place I'd rather be. Now that I have felt your touch, make your home in me. Graça e paz, irmãos. Vamos ter uma palavra de oração nessa hora. Pai bendito, Abba, Pai. Aqui estão os teus filhos que o Senhor redimiu com este sangue. Confessamos a Ti, ó Senhor, que somente toda a eternidade será necessária para adorarmos a beleza dessa oferta, a perfeição desta oferta, a maravilha dessa redenção, de uma vez por todas. Senhor, não há palavras que possam exprimir a beleza do Teu amor, a grandeza do Teu propósito, e até onde o Senhor pôde ir atrás de nós. Senhor, quem éramos nós? Tua palavra diz que o Senhor nos amou quando nós ainda éramos inimigos Seus. Senhor, nessa noite nós queremos Te adorar. Queremos clamar o socorro do Teu Espírito para que Ele coloque em nossos lábios as palavras corretas. Que Ele enche o nosso espírito dos sentimentos corretos, de palavras de adoração, de exaltação ao Teu nome. Porque nós não temos outra alternativa, Senhor, a não ser nos prostrarmos diante de Ti essa noite e Te adorar, Senhor. Porque a eternidade já começou dentro de nós. Esse culto interminável, essa adoração eterna, em espírito e em verdade, já começou dentro de nós, Senhor. Bendito seja o Senhor para sempre. Para sempre, Senhor. Meus irmãos e irmãs, queria, de forma muito breve, junto com os irmãos, meditarmos um pouco na palavra do Senhor acerca desse momento no qual nós estamos aqui reunidos. E quando nós observamos na palavra de Deus todas as circunstâncias que envolveram este momento, todas as nuances que estavam naquele ambiente, na hora daquela reunião, todas as motivações, todos os temperos daquela reunião. Creio que o Espírito pode nos levar mais para dentro da realidade do que significou essa mesa. Livres de qualquer pretensão, livres de qualquer armamento, mas se nós de coração sinceros nos aproximarmos da palavra pelo Espírito, creio que o Senhor pode nos revelar algo grandioso da parte do nosso Senhor. Então, irmãos, vamos ler, por favor, Mateus capítulo 26. São as duas narrativas que eu quero me deter com vocês, Mateus e Lucas. Mateus capítulo 26, nós vamos ler a partir do verso 26.
Enquanto eles comiam aquela Páscoa, aquela última Páscoa, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Lucas, capítulo 22, vamos ler o versículo 3, irmãos. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Versículo 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem a serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como o que serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, versículo 31, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele respondeu, porém, disse: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Pois bem, irmãos, claro que aqui nós poderíamos citar a outras narrativas dos evangelhos, mas eu queria me deter nessas 2 narrativas. De forma que o que nós podemos presenciar, fazendo uma leitura aguçada desses textos, é que o ambiente que envolvia aquela reunião era um ambiente muito singular. De forma que nós precisamos, pelo Espírito, pedir a Ele que nos ajude nesse sentido. Porque o que nós estamos lendo aqui são apenas uma folha com um papel, e nós precisamos pedir para que esse Espírito torne essa palavra em nós vida e poder. Então diz a narrativa que quando o Senhor estava ali com os 12, após ele ter tomado aquela Páscoa, ele instituiu a ceia. Mas é interessante você notar que
haviam dois discípulos, muito diferentes um do outro. Mas é impressionante nós notarmos a oposição de Satanás mediante o próprio Senhor. Porque Satanás já havia entrado em Judas, o traidor. E Satanás já havia requerido a Pedro para o chacoalhar como o trigo. E quando você entra nessas questões, irmãos, se você ler a narrativa de Mateus, quando o Senhor diz que o traidor estava à mesa, Judas tem a descabida coragem de perguntar: Senhor, sou eu mesmo? Ele era aquele que acabara de entregar ao Senhor por 30 moedas de prata. E ele faz essa pergunta dissimulada, completamente cego nos seus afetos, completamente desfocado com as questões da realidade espiritual. E ele faz essa pergunta: Senhor, acaso sou eu mesmo? E alguns dos grandes estudiosos dizem que o Senhor respondeu isso a ele à parte, porque caso ele respondesse isso de forma que todos pudessem ouvir, de algum modo ele poderia ter sido impedido. Então, irmãos, essa é uma descrição dessa confusão. Afinal, o que era o Senhor para Judas? O Senhor para Judas era uma oportunidade de um grande negócio. O Senhor para Judas era uma oportunidade de se dar bem a qualquer preço. Por um outro lado, quando nós olhamos então para Pedro, Pedro diz que está pronto a seguir ao Senhor, seja para a morte ou seja para as prisões. E mais uma vez nós vemos o homem completamente equivocado com relação aos seus sentidos, perturbado. Ele é incoerente com aquilo que é a realidade. Então o Senhor diz para ele: Pedro, Satanás te replicou para te chacoalhar como trigo. E ele diz assim: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e para que quando te converteres, irmãos, que palavra é essa? Será que Pedro percebeu isso naquela hora? Quando te converteres, significa que até aquele momento, os olhos de Pedro ainda não estavam abertos. Para que quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Mas tem mais. Quando eles viram que o Senhor, irmãos, ele estava resoluto no seu propósito, em se entregar. Quando eles viram que o Senhor não tinha mais saída, que o caminho dele era a cruz. Quando eles perceberam a ignomínia que isso significava para eles. Sabe o que eles pretenderam? Levantou-se entre eles uma discussão para saber quem deles era o maior no reino. Talvez o sentimento que tivesse nos discípulos seria: será que não há ninguém aqui mais qualificado para levar essa obra à frente? Será que não tem ninguém aqui mais preparado do que seguir esse caminho da cruz? Portanto, irmãos, quando nós nos aproximamos desse ambiente, a gente vê um ambiente tão hostil ao Senhor. Um ambiente tão negativo ao Senhor. Porque Ele está a ponto de oferecer o seu próprio corpo, verter o seu próprio sangue. E os seus discípulos não compreenderam ainda o seu propósito. Se por um lado Judas está cumprindo aquilo que a palavra diz, por um outro lado os discípulos estão perdidos quanto à sua vocação. Eles estão completamente equivocados sobre o caminho do Senhor. Então, irmãos, quando nós nos aproximamos dessa mesa, a grande pergunta que nós temos que fazer é essa: quem é o Senhor para nós? Qual o sentimento no meu coração em relação ao Senhor, ao seu propósito, à sua vontade, aos seus princípios? Quando nós olhamos para essa reunião, irmãos, nós vemos quantos corações divididos, sentimentos dilacerados. O Senhor está se oferecendo como o pão da vida, e eles estão completamente perdidos quanto à sua vocação. Pedro achou que a solução seria, por exemplo, matar um soldado romano, quando ele atenta contra a vida de Malco. E é engraçado que as próprias autoridades romanas acusaram o Senhor de ser um líder
líder de homens violentos. Mas sabe o que ele fez? Quando Pedro então tira aquela orelha de Malco, ele cura Malco, para que aquilo não pese contra o testemunho. Pedro estava achando que a questão da luta dele era contra carne e sangue, era contra o Império Romano. Ele ainda não tinha compreendido essas coisas. E quando nós então, irmãos, olhamos para isso, nós precisamos analisar o nosso coração. Quem é o Senhor para nós? O que de fato nós estamos fazendo, irmãos, na nossa caminhada? Será que a nossa visão espiritual ela é clara acerca do Senhor, do seu propósito, daquilo que Ele requer de nós, daquilo que Ele está fazendo aqui nesse exato momento? Será, irmãos, que de alguma medida ou de outra medida nós não estamos equivocados com relação aos nossos afetos? Estamos em nós mesmos, na nossa carne, na nossa força, equivocados com relação ao nosso chamamento. Porque, irmãos, Cristo vive em nós. Amém. Nós estamos em Cristo, mas nós precisamos perguntar o quanto de Cristo está sendo formado em nós. Não é só o fato de permanecermos na videira, não só estarmos nele, mas é Ele em nós. Ele em nós. De forma que para que Cristo viva em nós, irmãos, essa nossa vida natural precisa ir desaparecendo. Desaparecendo e desaparecendo. Agora, para que essa vida possa desaparecer, o caminho que nós temos é o caminho que o nosso Senhor está tomando aqui nesta reunião. É o caminho de se oferecer. Então, irmãos, esse é o ambiente dessa reunião. Eu penso que o Senhor, Ele está falando de coisas espirituais, de realidades espirituais, e os discípulos estão presos com seus pés atolados nas questões dessa terra, ao ponto de levantar entre eles uma discussão sobre quem deles poderia fazer algo melhor no reino de Deus. Penso que eles olharam para o Senhor e desistiram do Senhor naquele momento. Não tem mais jeito. Ele vai tomar esse caminho. Ele vai mesmo tomar a cruz. Ele vai morrer. Ele vai se entregar. Será que não há ninguém no meio de nós maior, mais preparado, mais hábil, mais habilidoso? Mas quando nós analisamos, irmãos, principalmente como o Senhor permitiu então que Satanás chacoalhasse a Pedro. Diz a narrativa que quando Pedro viu o Senhor com aquela cruz de espinhos na sua cabeça, Pedro diz assim: eu não conheço este homem. Irmãos, como que nós podemos analisar essa declaração? Pedro havia estado com o Senhor. Ele viu o Senhor acalmar uma tempestade. Quantos mortos o Senhor havia ressuscitado. Quantos milagres o Senhor havia feito. Quantas vidas restauradas. Quantas famílias restauradas. Quantos cegos curados. Coxos milagrosamente curados. E agora Pedro simplesmente diz isso: eu não conheço este homem. Mas, irmãos, de fato, o que Pedro viu? Quando o Senhor diz na narrativa que todos eles se escandalizariam com o Senhor naquela noite. Eu sei que muitas das vezes nós temos muitas questões e aplicamos a nossa justiça própria com relação a isso. Mas, irmãos, eu tenho convicção no meu espírito que Pedro não reconheceu o Senhor. Quando ele viu o Senhor com aquele rosto desfigurado, com aquela cruz, com aqueles cravos na sua cabeça, de fato não era aquele homem que ele havia conhecido. Aquele não era o Jesus que tinha acalmado uma tempestade. Aquele não era o Jesus que tinha feito tantos e tantos milagres. E Pedro não pôde reconhecer. Mas talvez, irmãos, a maior característica que tenha faltado tenha sido uma revelação do propósito de Deus. Porque quando Jesus diz para ele que ele deveria tomar a cruz, ele disse: mestre, de maneira alguma isso te sucederá. Irmãos, e nós sabemos como que o tratamento do Senhor foi na vida de Pedro. Então, meus queridos, esse é o ambiente que nós encontramos.
E dentro desse ambiente nós precisamos sondar o nosso coração. Quem é o Senhor? Qual é o motivo que nós nos aproximamos desta mesa todos os domingos? O que nos move? Quais são as verdadeiras intenções do nosso coração? As motivações, os desejos, aquilo que está mais no íntimo do nosso ser. Então, irmãos, o Senhor institui a ceia. E Ele toma um pão. Esse pão nos fala da participação na vida de Deus. Quando Ele parte aquele pão e reparte com os seus discípulos, Ele está repartindo aquilo que Ele sempre teve com o Pai, a vida de Deus. Vamos ler, irmãos, por favor, 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler o verso 27. Diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo. Só essa primeira parte. Vós sois corpo de Cristo. Agora volta comigo, irmãos, por favor, o capítulo 10. Com esta palavra, vós sois corpo de Cristo. Capítulo 10, vamos ler do versículo 16 ao 17. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora somos muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então o que nós estamos aqui de fato fazendo, irmãos, é na comunhão do pão e na comunhão do cálice, o cálice da nova aliança. Agora, quando Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo, significa que a nossa comunhão, é por isso que essa palavra, irmãos, ela precisa ter uma conotação de acordo com aquilo que o Espírito tem para ela. Porque ele diz que a comunhão é a comunhão do corpo. Que o partir do pão é a comunhão do corpo. Significa dizer que todos nós, ainda que somos muitos, somos um só corpo e um só pão. Um só corpo e um só pão. O que nós estamos fazendo então é a comunhão do corpo. Essa é a verdadeira comunhão do corpo de Cristo. Paulo diz: vós sois corpo de Cristo. Então a verdadeira comunhão do corpo de Cristo se dá quando nós partimos esse pão. Quando nós tomamos esses elementos, nós estamos então proclamando a comunhão do corpo de Cristo. É por isso, irmãos, que os discípulos, naquele exato momento, quando o Senhor então toma aquele pão e ele diz: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Então, quando nós partimos esse pão, nós estamos agora participando da vida de Deus. Ou seja, irmãos, que a vida que está disposta no partir do pão é uma vida que não é criada, é uma vida que vence, é uma vida eterna. Esta é a comunhão do corpo de Cristo. Mas não só o pão, irmãos. O Senhor também tomou um cálice. E ele diz então, aqui no versículo 16, que este cálice é o cálice de bênção. É o cálice de bênção. Vamos ler 2 versículos, irmãos, por favor. Salmos de número 16. Eu disse 3, mas 2 nós vamos ler 3, viu, irmãos? Salmos de número 16, versículo 5. O Senhor é a minha porção, da minha herança, e o meu cálice. Percebe, irmãos? O Espírito avança mais um pouco. Este cálice não é só o cálice de bênção, mas ele é a porção do Senhor para nós. Diz o escritor: o Senhor é a porção da minha herança e o meu
cálice. Avança um pouquinho, irmão. Salmo de número 116 e o versículo 13. Diz assim: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então este cálice é o cálice da bênção, é o cálice da porção do Senhor e é também o cálice da salvação. Agora, quando ele escreve sobre o cálice da salvação, vamos voltar um pouquinho, irmão, Salmo de número 23, porque quando ele inclui essa questão da salvação acerca do cálice, vamos ver como que ele se refere. Salmo de número 23 e o versículo 5. Diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Então, irmãos, esse é o cálice da bênção. Este é o cálice que tem o Senhor por nossa porção. Este é o cálice da salvação. E também é aquele cálice que transborda. Portanto, irmãos, nós estamos participando de algo completamente, divinamente espiritual. Esta é a comunhão do corpo de Cristo. Nós somos este um só pão e este um só corpo. E nós vamos tomar este cálice, irmãos. Este cálice é o cálice de bênção. É o cálice onde o Senhor é a nossa porção. É o cálice da nossa salvação. E este cálice também transborda. Portanto, irmãos, nós precisamos checar o nosso coração. Pedir ao Senhor que nos ajude nessa noite como igreja. A, irmãos, não somente participarmos de uma reunião mais, mas que nós venhamos perceber as realidades que estão por detrás desses elementos. Aquilo que nos foi garantido na cruz de uma vez para sempre. Quando ele diz para Pedro: Pedro, Satanás te requereu para te chacoalhar, porém eu roguei por ti. Irmãos, a nossa garantia é que, embora nós possamos ser chacoalhados, o Senhor vive eternamente para interceder por nós. Ele é esse sumo sacerdote que vive eternamente para interceder por todos nós. Portanto, irmãos, quando nós vamos agora participar então desta mesa, saibamos isso. Esta é a comunhão do corpo, esta é a comunhão do cálice. Esse corpo é o Senhor que foi partido por nós. Este cálice é o cálice de bênção. É o cálice que nos comunica o nosso próprio Senhor, que nos identifica nessa união orgânica entre nós e o Senhor. Portanto, irmãos, que nessa noite nós possamos nos aproximar com alegria nos nossos corações, com verdadeira sinceridade nos nossos corações. Lembra quando Maria Madalena unge o Senhor com aquele óleo? Diz a palavra que ela se antecipou. Diz que ela tomou frente e pegou aquele vaso de alabastro, quebrou e ungiu o Senhor. Que nessa noite cada um de nós, irmãos, possamos nos antecipar. Que não venhamos deixar isso para a última hora, mas que nós venhamos a render ao Senhor nessa noite todo o nosso ser. Toda a nossa adoração, irmãos. Todo o nosso ser, todo o nosso coração, todo o nosso ser. Render a Ele, porque Ele é digno, irmãos. Ele é digno. Essa oferta é perfeita. Esse cordeiro é perfeito. E mais, a qualidade deste sangue fala para a eternidade. Nunca mais um dedo de acusação poderá se dizer a nosso respeito, irmãos. Nunca mais. João, quando viu o Senhor em Apocalipse, ele diz que viu aquele cordeiro como que tendo sido morto. João viu que aquele sangue ainda estava fresco. A qualidade desse sangue, irmãos, é eterna. Esse sangue não perde a sua qualidade. Essa aliança, essa nova aliança no sangue de Cristo, ela é eterna. Nunca mais poderemos ser acusados por ninguém. Todo escrito de dívida que era contra nós foi rasgado. Quando nós olhamos para a queda, irmãos, o problema do homem não foi somente o pecado. O problema foi que ele pecou e que ele se tornou um iníquo.
Aquela imagem que Deus um dia quis ter no homem, ela foi perdida. Mas agora, quando nós nos aproximamos dessa mesa pelo sangue, e nos alimentamos deste pão, e nos servimos deste cálice, significa dizer que o nosso Senhor recuperou em nós aquilo que Ele havia perdido em Adão, de uma vez para sempre, pela oferta do nosso Senhor na cruz. Amém, irmãos? Feel so safe with you, acceptance in your voice, you whisper tenderly, you are my beloved, chosen one, my friend, you're so precious to me. Now that I'm here with you, there's no place I'd rather be. Now that I've felt your touch, make your make your home in me. Make your home in me. So will you come? And will you stay? Make your home in me.